o programa Saúde e Bem-Estar novamente aqui no Instituto de Neuropsiquiatria e Medicina Integrada, conversar novamente com a doutora Elizabeth Castelon, ela que é doutora, né, é graduada pela Unifesp e fez doutorado na Alemanha. Doutora, muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite, né? Eu sei que os assuntos que a gente aborda aqui no programa Saúde e Bem-Estar, a população gosta muito, a gente recebe um feedback muito interessante de quem está em casa, falando que realmente são temas relevantes, né? E para a nossa atualidade. E o que nós vamos falar hoje aqui é sobre o transtorno do sono, a insônia. E eu primeiro quero te dar as boas-vindas aqui no programa. Obrigada por me convidar, é um prazer. Insônia. A insônia, ela é um transtorno bastante comum, né? É uma queixa bastante comum, tipo 10 a 20% dos adultos têm queixa de insônia em algum momento da vida. Nos idosos, pode chegar a 50% dos idosos, né? Então, além de ser um problema comum, é um problema, assim, sério, porque a insônia pode estar sendo um sintoma de coisas que estão acontecendo e que a gente de outra forma não está percebendo. Por exemplo, aí é bem amplo, né? Então, por exemplo, uma coisa bem importante é a depressão. Então, uma pessoa que está com insônia, uma das coisas que a gente precisa ver é se essa pessoa não tem depressão. Tá, mas no idoso a gente sabe que a insônia se associa também a déficit cognitivo, quer dizer, o início de uma síndrome demencial, né? Da pessoa está começando a perder as suas capacidades cognitivas, então isso pode também começar com um quadro de insônia. Além disso, tem causas meio que óbvias, assim, que a pessoa mesma percebe. Por exemplo, tem insônia porque tem uma doença pulmonar, um DPOC, não consegue respirar direito à noite. Ou uma insuficiência cardíaca, que também pode levar à falta de ar à noite. Ou a pessoa tem que ir 10 vezes no banheiro, né? Ou a pessoa tem dores. Então, são problemas médicos que precisam ser tratados, né? Ou, por exemplo, eu tenho muito paciente com doença de Parkinson, e eles têm insônia tanto pela depressão, quanto pela própria doença de Parkinson, que altera estruturas do que a gente chama tronco encefálico, que estão associados à arquitetura do sono, mas também, às vezes, pela dor por não conseguir se mexer também. Então, eles podem ter câimbras durante a noite e ter dificuldade de se virar da cama, porque a gente, quando vai ficando desconfortável, a gente se vira, né? E a pessoa com Parkinson pode ter essa dificuldade. Então, a insônia pode ter vários motivos, ela pode acompanhar várias doenças, ela também é fator de risco para várias doenças, mas eu acho que uma das coisas que eu mais gostaria, assim, de destacar, em termos de população geral, é a depressão. Né? Tá, muito associada à depressão. Agora, quando você fala assim que quase 50% das pessoas idosas têm insônia, a partir de qual idade? Olha, isso que eu estou falando são dados que eu peguei de estudos, certo, né? Então, tem estudos que, assim, por exemplo, estudo de um asilo na China mostrou uma prevalência de 40 e tantos %. Estudo de uma população de idosos no Canadá que vão para o clínico geral mostrou uma prevalência de 30 e tantos %. Então, assim, pode chegar a 50%. E vai estar associado à situação de vida desse idoso, porque assim, essa coisa da idade, eu posso ter 65 anos e teoricamente ali eu sou idosa, mas na realidade eu ainda trabalho, eu tenho atividade física, a minha mente está muito boa, eu tenho amigos e eu durmo muito bem. Então está muito associado ao envelhecimento biológico, né? Então aquela pessoa que já é mais fragilizada, passa o dia inteiro sentada, tem dores em vários lugares, não tem uma atividade porque a gente precisa se cansar um pouquinho também para dormir, né? É verdade. A pessoa fica muito dentro de casa, não toma sol. Então tá muito associado às comorbidades do idoso, a esse tipo de vida de uma pessoa de idade. Então a gente poderia dizer idoso a partir dos 65 anos, mas vai variar muito com as demais condições, né? E o sedentarismo, doutora, é prejudicial tanto para a pessoa nova quanto para a pessoa idosa, né? Mas eu acredito que para a pessoa idosa se torne um pouco mais... Eu vejo assim casos de pessoas que morrem não tão idosas, mas tinham uma vida sedentária. Deixaram de trabalhar muito cedo e não faziam uma atividade física e foram se deixando levar, né? Enquanto que a gente vê exemplos, né, de muitas pessoas. Esses dias eu vi um exemplo de uma pessoa de 90 e poucos anos que dirige, sabe, tem a habilitação, anda para cima e para baixo dirigindo, pratica atividade física, cozinha, cuida da casa.
Então a gente vê um estilo de vida diferente, né? E tudo isso contribui então para que a pessoa tenha um sono agradável, né, e reparador à noite. Isso. Agora, doutora, eu gostaria também de saber com você, já que estamos falando de insônia, eu gostaria que você falasse para a gente qual a quantidade de horas que uma pessoa precisa ter, né, para que seja considerada uma boa noite de sono, de descanso. Então, a resposta assim, médica disso é que não existe um número definido, tá? Então, tem pessoas que dormem 10 horas por noite, tem pessoas que dormem 8, que seria mais ou menos a média, 8, 7 horas, mas tem pessoas que dormem 5, 6 horas e estão bem. Então, vamos dizer assim, para a gente ter uma resposta assim, mais ou menos, vamos colocar de 5 a 9 horas, né? Para a maioria das pessoas. Agora, mais importante que a quantidade, ou pelo menos assim, tão importante quanto o número de horas, é a qualidade do sono, né? Certo. Então aqui, só aproveitando o gancho para falar dos outros distúrbios do sono, os outros transtornos do sono que não são a insônia. Então, por exemplo, uma coisa bem comum nas pessoas de meia idade é a chamada apneia obstrutiva do sono. Então, são pessoas geralmente mais obesas, que têm o pescoço mais curto, que roncam muito e que à noite você tem que perguntar para o parceiro, né? Essa pessoa relata que o parceiro relata que ele para de respirar. Então, parar de respirar, que a gente chama de apneia, né? Então, a pessoa para de respirar e depois volta. Então, o que acontece com a apneia do sono? A pessoa dorme um número de horas, talvez 8, 9 horas, e quando ela tem essa apneia, não é que ela vai ter uma parada cardíaca, ou que vai ter que reanimar, que parou de respirar. A pessoa volta, mas esse voltar se dá a partir de um reflexo do sistema nervoso, que detecta que o nível de gás carbônico no sangue ficou muito alto, isso ativa um centro respiratório que bota a coisa de novo para funcionar. Mas quando ele faz isso, a pessoa sai do sono profundo e vai para um sono mais superficial. Então, o sono não é só a quantidade, o sono ele é um processo que intuitivamente a gente pensa que é uma coisa meio que passiva, como se fosse uma luz que eu desliguei. Desliguei a luz, tá, então tá dormindo. Não, o cérebro está extremamente ativo. É estranho, né? É estranho. O cérebro está muito ativo, o teu corpo está muito ativo, a tua mente está muito ativa, mas por algum motivo que a gente não entende, isso é extremamente importante, porque se você ficar muito tempo sem dormir, você pode ter uma crise convulsiva, você vai ter normalmente assim, você vai ter um colapso e você vai dormir, quer dizer, o teu próprio corpo vai resolver isso de forma que você vai então poder dormir de novo. Mas então assim, a gente precisa desse período, que é um período que não é passivo, não é que o teu cérebro desliga, ao contrário, ele fica muito ligado, e ele fica ligado seguindo como se fosse uma dança, uma orquestra. Eu tenho que ter a fase 1 do sono, a fase 2, a fase 3, a fase 4, aí eu entro no chamado sono REM, que é um sono paradoxal, que é a fase onde eu estou muito ativa, meu cérebro está muito ativo. Se você faz um eletroencefalograma, é como se fosse o eletroencefalograma de uma pessoa acordada, conversando, muito ligada. Nossa. Mas na realidade o seu corpo tem que estar atônico, né? Assim, uma hipotonia muito grande, quer dizer, você está muito relaxado. E você tem um movimento rápido dos olhos, daí o nome REM, né? Rapid Eye Movements, porque esse movimento rápido dos olhos, acredita-se que você está acompanhando as imagens dos seus sonhos. As imagens que aparecem, você vai acompanhando. Então é uma coisa, por isso é chamado também de sono paradoxal, porque é uma contradição. Você está totalmente hipotônico, você está num sono extremamente profundo, é a fase onde é mais difícil de te acordar, mas ao mesmo tempo a tua atividade cerebral está como a de uma pessoa que está desperta. E quando você sai, então, quando você é levado no decorrer da noite, devido aos vários momentos de apneia, você sempre é trazido para o sono superficial de novo, então você desestrutura o que a gente chama de arquitetura do sono. E aí, durante o dia, como é que você está? Você está com muito sono, você pode ter dor de cabeça, então isso é importante falar, você pode ter dor de cabeça de manhã, você pode ter uma pressão alta, hipertensão que você não consegue controlar, que o médico não consegue controlar. Um dos motivos pode ser a apneia do sono. Você está irritado e você tem um baixo desempenho intelectual, você não consegue se concentrar direito no trabalho, não consegue dar conta das coisas.
E você tem, em casos mais extremos, você adormece até assim, conversando, né? Eu estou conversando com você, quando quer ver eu estou adormecendo, estou dirigindo, eu adormeço. Esse é um dos sintomas da apneia do sono. Chama obstrutiva porque a pessoa obesa, pescoço curto, às vezes hipotireoidismo, quando você relaxa, como eu disse, nessa fase profunda do sono, você faz muita hipotonia, toda essa musculatura aqui relaxa também. E isso colaba um pouco as vias aéreas. Né, de uma pessoa normal, colaba um pouco, mas continua aberto. Mas de uma pessoa que já tem todos esses problemas, vamos dizer assim, anatômicos e fisiológicos, então colaba e a pessoa fica então, nesse período sem respirar. E o fato dela acordar toda hora com essa apneia deixa ela não acorda, se você perguntar para a pessoa, ela vai falar, não, eu dormi a noite inteira. Mas ela é levada para um sono mais superficial. Então aquele ritmo do sono que eu tenho que entrar, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sono REM, de novo. Fase 1, fase 2, fase 3, a gente chama de ciclo do sono. Então durante a noite a pessoa faz de 5 a 7 ciclos. E esses ciclos tem que fazer certinho. Então o sono é como se fosse, eu falei, como se fosse uma orquestra, uma música, tem que ser tudo. Então aí vem o outro, aí vem o outro, vem o outro. E se eu atrapalho isso, eu já não dormi bem. Então não é só a quantidade de sono que varia de pessoa para pessoa, como eu disse, de 5 a 9 horas, falando assim em termos gerais, mas é a estrutura do sono. Falando dessa questão da quantidade, é importante notar que isso varia com a idade. Então, por exemplo, todo mundo sabe que um nenezinho, o que ele dorme? Ele dorme quase que, das 24 horas, ele dorme 20 pelo menos, ou 22, né? Ele dorme muito. Mama, arrotou, limpou o cocô, dorme. Né? É aquela coisa. E depois a criança com 1 ano, 2 anos, ele ainda dorme à tarde, dorme longos períodos à tarde, à noite às vezes dorme 10, 12 horas, né? E com o passar do tempo, lá pelos 3 anos, a criança já não dorme mais à tarde, e aí a gente vai diminuindo o nosso tempo. E eu estou falando sobre isso porque é a grande contradição do idoso. Porque o idoso, ele precisa de 5 horas, talvez 6 horas. Só que acontece que ele não tem uma atividade. Ele passou o dia inteiro vendo televisão, sentado, ele não está participando das atividades da família, não ajuda a preparar o café da manhã, não ajuda a fazer as compras, ninguém leva ele para o supermercado junto, ninguém leva ele para a feira, não faz nada. Não sente um cansaço. Não sente cansaço, e aí essa pessoa que está totalmente entediada e alienada, quando é 7 horas da noite, ele quer dormir até 7 horas da manhã. Acontece que o corpo dele, o cérebro dele nessa idade só precisa de 5 horas. 5, 6 horas. Então aí o que as pessoas fazem? Enche o coitado do idoso de calmante. Então aí a pessoa toma calmante, o que piora piora até o risco de queda, porque aí ele levanta para fazer xixi e pode cair, piora a memória, né? E é uma coisa, na realidade, desnecessária que deveria ter sido resolvida de outra forma. E na verdade, então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai precisando de menos horas de sono. Doutora, você comentou da fase da criança, né? Mas eu percebo também que os adolescentes, eles têm uma sonolência assim incrível, né? Mesmo aquele adolescente que tenha horário regular para dormir, por exemplo, vai dormir às 10, mas chega no dia seguinte é uma dificuldade para tirá-los da cama. Então, tem uns estudos que falam que os adolescentes têm um outro ciclo circadiano, que a tendência do adolescente é funcionar melhor à noite e não funcionar tão bem de manhã, e que as escolas não deveriam abrir às 7 horas da manhã, que elas deveriam começar 8, 8 e meia. Não sei muito bem se é bem assim. Eu acho que na maioria dos adolescentes o problema é que eles ficam acordados até muito tarde. Né? Eu acho que a maioria é isso, e a outra coisa que a gente tem que ver é se eles não estão achando as coisas muito chatas, né? Porque, imagina, você fica na escola, você fica sentado o tempo todo, entra um, fala um monte de coisa, entra o outro, fala um monte de coisa, entra o outro, fala um monte de coisa. É chato, né? O nosso modelo escolar é muito chato, e de manhã você já está com um pouco de sono, eu também dormiria. Então, eu não sei se é tanto um problema da adolescência. Eu vejo esses dois fatores. Eu vejo essas atividades um pouco chatas, né, o modelo escolar, e o fato de a maioria fica acordado até a noite. Você pensa que ele está dormindo, ele está ali no celular. Com certeza. Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo, conhecer os nossos apoiadores, e a gente volta já já falando sobre esse tema muito importante que é a insônia. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar,
sendo gravado aqui no Instituto de Neuropsiquiatria e Medicina Integrada, conversando com a doutora Elizabeth Castelon. A gente está falando sobre insônia. Doutora, explica pra gente quais são os riscos da insônia. Os riscos que uma pessoa corre se ela tem insônia. Tem alguns estudos que mostram que a insônia, como eu disse, ela está intimamente relacionada à depressão. Normalmente a gente imagina que a depressão leva à insônia. Isso é uma via conhecida clássica. Mas acredita-se que também a insônia possa levar à depressão. Então a pessoa tendo muita insônia, ela pode ter depressão. Além disso, a insônia, ela piora a hipertensão arterial. E quando eu falo desses riscos e de estudos, é assim, são estudos que pegaram grandes populações e avaliaram quem tem insônia, o que acontece mais com essa pessoa no decorrer dos anos. Então aumenta o risco até de infarto agudo do miocárdio, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de hipertensão, obesidade, além das coisas, a depressão que eu falei, e das coisas nítidas que são, por exemplo, o baixo desempenho no dia seguinte, né? O baixo desempenho, a irritabilidade no dia seguinte e risco até de acidente, né? Riscos de acidente. A gente sabe que a depressão está muito ligada, o sono, ele é muito importante para a nossa função cognitiva, para a nossa memória. Então eu preciso dormir bem para gravar bem as coisas, não só para estar acordado e alerta no dia seguinte, mas também, por exemplo, as coisas, acredita-se que as coisas sejam gravadas naquele sono profundo que eu falei, que é o sono REM. Então a gente precisa dele para sedimentar as coisas que aconteceram. E se você não tem isso, você começa a ter também prejuízos de memória. Então a insônia também está muito ligada, como eu acho que falei no bloco anterior, à demência. Síndrome demencial nos idosos. Aqui também fica não fica muito claro o que vem antes e o que vem depois. Se é a demência que leva a pessoa a ter insônia ou se a insônia aumenta o risco de demência em uma pessoa que já está predisposta por outros motivos. Questões genéticas, questões da hipertensão, do diabetes, a pessoa já tem vários fatores de risco, está envelhecendo e a insônia aumenta isso. Então está relacionado, como eu falei, as doenças cardiovasculares, AVC, infarto, mas também obesidade, diabetes, todo o baixo desempenho no dia seguinte, a irritabilidade, a depressão, risco de acidente e, por último, essa relação que a insônia tem nos idosos com déficit cognitivo. Doutora, e eu queria entender um pouquinho também sobre a causa da insônia. Você comentou no bloco anterior que as pessoas, né, já com idade avançada, a tendência é dormir menos por dia, né? Mas se a pessoa que é nova e tem essa dificuldade para dormir, o que causa esse tipo? Então, aí a pessoa realmente tem que procurar um médico, que no caso pode ser um neurologista ou psiquiatra, que são as duas especialidades que trabalham com transtornos de sono, e vai ter que conversar para tentar entender. Como eu falei, tem causas que são muito óbvias, por exemplo, a pessoa tem um DPOC, um problema pulmonar, ele tem que dormir sentado, ou a pessoa tem dor, ou tem um problema cardíaco, ou está acordando não sei quantas vezes para ir ao banheiro. Tem essas causas. Outra causa que sempre é muito frequente é a depressão, que eu falei também. Outra questão é a inatividade, quer dizer, a pessoa, aí entra bem a questão da pessoa de idade, que passa o dia inteiro, não fez muita coisa, o corpo na idade só precisaria de 5 horas, mas a pessoa quer dormir 8 horas, e a inatividade associada a essa já menor demanda de sono, já fisiológica, então faz com que a pessoa tenha essa sensação de insônia e tenha mesmo insônia. Então, aqui cada caso precisa ser avaliado. O que eu mais queria chamar a atenção é a questão da depressão, a depressão, a ansiedade, né, que caminham juntas também, a questão da depressão e essa questão do idoso, né? Certo. E como tratar a insônia, doutora? Então, a insônia, o melhor tratamento para a insônia é a terapia cognitivo-comportamental. Então, não são os calmantes. Tá? O melhor tratamento para insônia, inclusive essa terapia pode ser feita em grupo. Então são grupos, é uma terapia que vai trabalhar várias coisas. Então, por exemplo, como é que é o que a gente chama de higiene do sono. Então, o que se recomenda? Que você vá para a cama sempre nos mesmos horários, que você acorde sempre nos mesmos horários, mesmo que você não tenha dormido. Então, não assim, eu só fui dormir 3 horas da manhã, então aí eu aproveitei e dormi até as 10 da manhã. Não. Então, acordar no mesmo horário,
ir dormir no mesmo horário, tomar sol, né? Se você tem muito sono durante o dia, então você vai para um lugar que tenha sol, tomar sol, lava o rosto, toma café, para você não dormir durante o dia. A questão do café, tereré, às vezes até chocolate quente, chamate, guaraná, todas essas bebidas energizantes a gente não deve, a pessoa que tem insônia não deve tomar depois das 3, 4 horas da tarde. Quem não tem pode tomar, eu posso tomar café 8 horas da noite e eu vou dormir. Mas as pessoas com insônia não devem fazer isso. Atividade física, é importante que tenha atividade física, isso ajuda a dormir. Por exemplo, natação é uma coisa que cansa. Mas pode ser feito à tarde também? Não, então a atividade física ela pode ser feita talvez até no final da tarde, mas não pode ser feita horas antes de dormir. Então, por exemplo, você foi para uma sessão de zumba e das 8 às 9, e aí quando é até 10 horas da noite você ainda está acelerado, né? Entendi. Então, o ideal é uma atividade física que você tenha, assim, que você canse seu corpo, mas que não seja imediatamente antes de ir dormir. O que mais? Aí a gente tem que ver a temperatura do quarto, nem muito frio, nem muito quente, o barulho, o parceiro, que também pode te atrapalhar o seu sono, a roupa que você está usando, o travesseiro, o colchão. Então são desde essas coisas básicas, mas eu acho que o que mais atrapalha as pessoas é também a atitude com que ele chega quando ele vai deitar. Então, por exemplo, eu chego na cama, eu já sei que eu tenho insônia, então eu já chego tensa, nervosa, apreensiva, quer dizer, eu tenho uma ansiedade antecipatória. Em vez de eu chegar relaxada, eu chego ansiosa. Aí, como eu não consigo dormir, eu fico vendo televisão, que é uma outra coisa que não se deve, porque a televisão ela vai te jogando muito estímulo. Eu não sei quem que morreu, aí o outro canal é um filme de terror, o outro é um filme pornô, o outro eu não sei. Então, assim, são coisas que vão te jogando informações, você vai ficando com a mente mais cheia de conteúdo, sendo que seria um momento que é para você reduzir os conteúdos da sua cabeça. Ou seja, não só a TV, mas também as redes sociais, né? TV, redes sociais, então. Aí o que a pessoa... Então, assim, e essa ansiedade de que eu tenho que dormir. Então, o ideal seria assim, você ter um ritual seu. Então, eu tomo meu banho, eu desliguei tudo ali, meu celular, eu não estou no computador, não estou mais acessível. E aí eu tô com aquele banho gostoso, é gostoso tomar banho, lençol gostoso, um óleo essencial de lavanda que é relaxante. Então eu tô naquele meu momento, eu deitei, eu tô bem. Mesmo que, a ideia é assim, mesmo que eu não durma, esse momento é meu, ele é muito gostoso e eu vou relaxar. Eu posso estar lendo um livro que seja um assunto que me interessa, eu posso estar ouvindo, né, com fone uma música relaxante, mas ou eu posso não estar fazendo nada disso, mas eu vou fazer uma coisa assim que eu acho, eu vou tentar transformar esse momento em uma coisa agradável e relaxante, independentemente de eu conseguir dormir ou não. A minha meta vai ser tentar relaxar. Então eu vou me concentrar talvez na minha respiração, eu vou relaxar. Então existem técnicas respiratórias que se aprendem também nessas terapias em grupo. Existe imaginação guiada. Imaginação guiada é você às vezes você faz isso também com vídeo, né? com som, um áudio. E aí esse áudio vai te conduzindo para imagens, situações que são relaxantes, né? Então você vai imaginando, sei lá, você está numa nuvem, essa nuvem é quente, ela é macia, ela é fofa, você vai sentindo como as suas mãos vão se aquecendo, e esse tipo de coisa. Então é tentar criar esse tipo de ritual, esse momento que é seu e que você está tranquila e que tudo bem, se eu dormir 3 horas, tudo bem, eu dormi 3 horas, mas eu relaxei 4 horas aqui. Então esse aqui é o importante. E aí normalmente o sono vem. Doutora, em que caso é necessário que a pessoa use o medicamento? Então, o medicamento ele é usado quase sempre, por quê? Porque não se tem acesso a essa terapia. Ou Entendi. Você não tem profissional que saiba fazer isso, ou isso vai ter um preço muito caro, e a gente vive num mundo onde as pessoas querem soluções rápidas. Então aí eles acabam usando os hipnoindutores que... Tudo bem, a pessoa usa, a pessoa toma, eles não são remédios, eu não vou dizer que eles sejam perigosos ou coisa assim, mas eles alteram um pouco a arquitetura do sono, sim, né? E a medicina não entende tudo que o sono faz, né?
Afinal de contas, por que a gente precisa dessa atividade cerebral que é meio estranha, que fica acelerada, mas ao mesmo tempo eu estou em hipotonia? Por que isso é tão importante para a minha memória, para o meu humor, para a minha pressão, para a minha liberação de hormônios? O hormônio do crescimento é liberado enquanto eu estou dormindo. Por que eu preciso de tudo isso, né? E aí você toma uma droga para induzir uma coisa que é natural. O sono é tão natural quanto ter fome, ter sede. Então, uma pessoa que não está conseguindo dormir, alguma coisa está acontecendo. Eu uso muitas vezes medicação e muitas vezes são medicamentos para tratar depressão. Na minha experiência, assim, no meu consultório, a maioria das pessoas que têm insônia, elas estão com depressão. Então, a própria medicação que você usa para tratar a depressão, alguns desses medicamentos já têm como efeito colateral a sonolência, então você acaba unindo as coisas, né? Idealmente, quando você usa os hipnoindutores, que são os indutores de sono, você não deveria usar por mais de 6 semanas. Mas na prática a gente vê que as pessoas começam a usar e não param nunca e usam há anos, né? Ao invés de tentar trabalhar nessas outras coisas que têm mais resultado, né? Essas medidas de higiene do sono, o próprio tratamento da depressão, a meditação, a mudança, né, na qualidade de vida, a mudança na forma de interpretar a vida. O que é que está te impedindo de dormir? Então, se é uma coisa tão natural, se é uma coisa tão natural. É verdade. Né? E como tratar a insônia, né? Você comentou agora sobre esses vários tipos de terapias e também, em casos extremos, de medicamentos, né? Mas agora voltando para o assunto da insônia em pessoas de menor idade, na criança. Como que Então, insônia na criança é um assunto bem sério, né? Porque ele acaba com a vida dos pais. Então, ou seja, às vezes, gera insônia nos pais também. Insônia, porque aí a mãe cai em depressão porque ela tem que ficar com a criança acordada e no dia seguinte ela tem que trabalhar. Assim, é bem complicado esse assunto, é um drama. Aqui também eu acho que precisa ter... Tem coisas que às vezes são simples de serem corrigidas, que eu vou tentar falar aqui, e quando isso não dá certo, precisa procurar ajuda profissional, porque, por exemplo, a insônia pode aparecer na criança que está com depressão, na criança que está sendo abusada fisicamente, abusada sexualmente, a criança que está sofrendo bullying, ou a criança que passou por algum trauma muito grande, a criança que está, sei lá, os pais estão se separando, alguma coisa aconteceu. Então a gente precisa meio que tentar entender em que contexto essa insônia acontece. Mas também um sintoma, por exemplo, bem comum em crianças hiperativas, né? Criança com déficit de atenção e hiperatividade, crianças com autismo também podem ter insônia. Então a gente precisaria meio que ver, né? Cada caso é um caso. Mas falando em linhas gerais, às vezes na casa tem coisas assim que também não estão muito certas. Por exemplo, eu não posso querer que a criança durma se o pai chega às 11 horas da noite e aí a mãe vai fritar o ovo, vai fazer comida e os dois vão conversar e o pai vai contar um monte de coisa e aí tem o primo, tem o tio. A criança quer viver aquilo. É verdade. Né? Então, espera o dia todo a presença do pai. Espera o dia todo. Então a gente precisa também pensar com o próprio bom senso, vai nos conduzindo também a essas respostas, né? De um modo geral, a gente recomenda assim. Então a criança também, você tem que preparar um ritual para ela, né? Então, deu tal horário, naquele horário a criança vai... Então agora que você vai tomar seu banho, aí jantou, escovou os dentes, agora nós vamos lá para a cama. Ir para a cama para a criança tem que ser gostoso. Então agora esse é o horário que a minha mãe vai ter para mim, que ela vai me contar uma historinha, aí tá o abajurzinho ali bem fraquinho, aí nós vamos conversar um pouco, eu vou contar do meu dia, né? Tem que ser aquele horário gostoso. Eu quero ir para a cama, eu gosto de ir para a cama, né? Que desperte interesse, prazer, né? Então é aquele momento bom. Aqui também o óleo perfumado, a caminha toda perfumada, tal. E a gente vai tentar trazer então essa criança acalmando, né? Então também não vai ter celular, não vai ter internet, vão ser coisas calmas, todo mundo está falando baixo. E a casa também está em silêncio, né? Não está o irmão no quarto do lado ouvindo som e o outro... Não, a casa está em silêncio, então esse é um momento e ficar em silêncio é bom, é gostoso. Ficar calmo é bom. Então essa situação. Quando a criança acorda, porque eles falam assim, por exemplo, teve um casal aqui há pouco tempo, que a criança acordava, então a recomendação é assim, então não acenda a luz. Não vai de novo dar comida para a criança, porque às vezes a criança costuma mamar a noite inteira. Não, então mamou tal horário, 9 horas da noite, aí chega. Então agora é só às 6 horas da manhã do dia seguinte. E você vai
Aos poucos você vai acostumando a criança realmente. Se ela mamava a cada 3 horas, então você não vai cortar tudo de uma vez. Mas você começa a aumentar o intervalo até chegar o momento onde a criança realmente dorme à noite. Então a criança acordou à noite, eu não vou acender a luz, eu não vou ficar batendo muito papo com ela, conversando, eu vou lá, o que você tem, tal, não, vira aqui, né? Às vezes tem o truque do ursinho, ó, o ursinho tá dormindo, ele tá dormindo, quieto, vamos deixar todo mundo dormindo, tá, a mamãe tá dormindo, né? E você, mas eu também acho errado não ir, eu acho que tem que olhar o que tá acontecendo, principalmente quando é bebê, eu acho terrível você falar assim, não, deixa o bebê chorar. Como assim deixa o bebê chorar? O bebê pode estar com calor, o bebê pode estar com alfinete, o bebê pode estar com cólica, o bebê pode estar com frio, como assim deixa o nenê chorar? Não, eu tenho que ver o que tá acontecendo. E até porque o choro é a defesa dele. É a defesa dele, é o único jeito dele se comunicar. Então eu tenho que ver o que está acontecendo, mas eu não posso assim, se eu acendo a luz, começo a conversar, e aí eu vou contar a historinha, aí não sei o que, aí a criança fala, não, de noite é o dia da farra, aí que a farra é boa. Não, então eu vou à noite tentar manter aquele silêncio, né? Então eu não vou dar comida, agora não, o ursinho também tá dormindo, tá todo mundo dormindo e tal, né? Então tentar manter alguma coisa assim. Agora, quando essas coisas meio óbvias não funcionam, aí eu acho que é importante estar procurando mesmo um médico. Uma ajuda, né? Neurologista ou psiquiatra, que são, como eu falei, as especialidades que tratam do sono, porque às vezes a insônia está sendo apenas uma manifestação de outras coisas que estão acontecendo. De outras coisas, talvez até mais preocupante, né, doutora? Bom, o nosso programa, vou precisar encerrar, vai ficando por aqui. O tema foi muito interessante, importante. Eu creio que muitas pessoas passam por esse tipo de problema em casa e agora você já tem as orientações aqui no nosso programa. Lembrando sempre que o Saúde e Bem-Estar, ele tem um horário fixo, né, todos os dias ao meio-dia, mas também é reprisado às vezes de manhã, na parte da tarde e à noite. Então, obrigada pela sua companhia, por estar sempre aqui conosco na TV Grandourados. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.